E coisa boa, em Casa Conspiratória, começando mais um programa diretamente aqui do Estúdio Vida Moderna. E eu convido a vocês a virem aqui, gente. Venha gravar comigo o programa que vocês vão amar. É um programa diário, de segunda a sextas-feiras, das 8 às 8h30 da noite, horário de Brasília, pela rede STPTV. E nós passamos também dentre outras plataformas digitais e depois fica no meu canal do YouTube. Então, venha fazer parte aqui também. Bem, gente, eu estou recebendo uma pessoa hoje que todos nós procuramos o nosso equilíbrio emocional, né? Todos nós temos problemas, não existe aquela coisa de tudo azul, né? Infelizmente. Mas, para isso, nós temos bons profissionais, né, que estão sempre prontos a nos atender. E é muito importante que a gente tenha realmente um bom profissional para poder resolver o nosso tic-teco, porque a nossa cabecinha, ó, ela é fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, que a gente tenha uma vida saudável, né? Então, eu convido a todos vocês, a partir de agora, a assistir o Em Casa Conspiratória, recebendo a Simone de Fátima. Ela é terapeuta familiar, palestrante e escritora. E muito linda. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo de bom? Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando deste encontro com você. E você também é muito linda, uma mulher muito elegante. Obrigada. Mas você sabe que eu gostaria até de mandar um beijo para o Coutinho, né? Maurício Coutinho, que fez essa ponte. Aliás, ele me mandou 4 com pessoas maravilhosas para gravar com a gente aqui hoje. E o Coutinho é um querido, né? Uma pessoa muito especial, ele e a Mara. Então, ó, Coutinho, ó, um super beijo para você e muito obrigada por você ter me indicado sempre pessoas bem valiosas para o programa. Mas, Simone, fala pra gente um pouquinho assim. Você fez faculdade de psicologia, como é que foi a sua migração, né? Assim, a sua vontade de ajudar tantas pessoas nessa tua área, que eu acho que é uma área tão, assim, de muita responsabilidade e de muita dedicação. Eu comecei a trabalhar com 14 anos como cabeleireira. Então, trabalhei por muitos anos cuidando de mulheres externamente, no ramo da beleza, da maquiagem, de cabelos, e eu amava. E as mulheres chegavam e, ao longo do processo desse cuidado, elas traziam muitas dores. Verdade. Né? Muitos processos de separação, da maternidade, esse lugar dos diversos papéis que a mulher ocupa e muitas vezes não tem tempo para olhar para si mesma. Então, às vezes, o salão de beleza é um refúgio desse lugar externo. É verdade. Né? Então, a gente olha para o nosso externo, mas o processo interno, muitas vezes, é mais difícil. Sim. Exige coragem que a gente possa olhar para dentro de si. E querer, né? E querer realmente olhar para isso. E aí, eu quis fazer serviço social. Então, minha primeira formação é em serviço social. E, ao longo do processo, eu sou uma das primeiras mulheres da minha família a fazer um curso superior. Eu venho do Paraná, inclusive a esposa do Coutinho é paranaense. A Mara, sim. A Mara. E eu sou paranaense, então... Um beijo para todo o Paraná. É incrível. E então, naquele processo de olhar para tantas mulheres, nesse processo, eu lembro que eu vim de um bairro muito humilde. Então, na minha família, as pessoas viviam, mas ninguém tinha curso superior. E quando eu fui para esse outro espaço, com 14 anos, eu conheci outras possibilidades. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e falei para minha mãe, um dia eu quero fazer faculdade. E ela falou, mas como, minha filha? Como que você vai estudar? Eu falei, eu ainda não sei, só sei que eu vou. E aí, quando eu completei 17 anos, eu fiz alguns vestibulares e eu comecei a fazer serviço social, porque eu queria ajudar pessoas. Já estava na sua veia, né? Eu queria poder lutar pelos direitos sociais, trazer empoderamento para as mulheres, né? Realmente olhar para os direitos sociais, mas de um lugar da gente poder sair da situação, muitas vezes, que nós viemos, né? Porque nós não somos vítimas da nossa história de vida. A gente pode, sim, escrever a nossa história, ser protagonista da nossa história, independente do lugar aonde a gente vem. Claro, com certeza. E aí eu fiz serviço social, que é a minha primeira formação. Então, trabalhei nesse processo no terceiro setor, na educação, na saúde pública, na assistência social. Que beleza. E já deve ter se apaixonado, eu acho. Sim. Então, trabalhei com crianças em situação de vulnerabilidade e risco social, mediação de conflito conjugal. Trabalhei na APAI. Muita história, hein? Muitos lugares. Então, trabalhei com famílias atípicas, com pessoas com deficiência intelectual, e começou autismo, bem síndrome de Down. Novinha também, né, Foi. Simone? Muito novinha. Você vê que como a gente vê as coisas, né?
né? Às vezes você tem uma certa idade, você é nova, mas é tão madura internamente, Sim, né? Você sim. já tinha isso com você. Eu sempre escutava isso, inclusive no salão, né? Com É, 14 anos, as pessoas chegavam e falavam, quantos anos você tem? Eu falava 14. Como assim? Você é tão madura? Então, desde pequena, eu acho que a nossa O história espírito, também né? amadurece Também, também, né? com Acho que tudo certeza. que a gente vai vivendo desde pequena, com É 5 anos verdade. eu já comecei a fazer muitas coisas desde criança, Aham, né? Muitas sim. responsabilidades. E chegou um momento, com 17 anos, eu sabia que o primeiro livro que eu fui ler de serviço social, a autora era uma terapeuta familiar sistêmica. Jura? E com, Veio no teu pé. e com 17 anos, eu lembro que eu olhei para aquele livro e eu falei, um dia eu serei terapeuta familiar sistêmica. Olha que E aí eu pensei, mas interessante. como que eu serei? Porque, né, assim, na minha cidade, eu falei, esse curso vai demorar para chegar. Eu falei, mas Aham. farei. E depois eu me casei, mudei para São E Paulo. casou novinha também. Casei com 21. Aham. Terminei a faculdade, me casei, mudei para São Paulo. Então você fez a faculdade de assistente social. Isso, serviço social. Sim, serviço social. Lá no Paraná. Aham. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha uma carreira consolidada como na área da beleza. Sim. E aí eu cheguei aqui e falei, agora, eu vou trabalhar na área Vou da pra beleza onde? ou vou começar minha carreira como assistente social? E eu falei, não, vou começar agora a atuar como assistente social realmente, né? Pulsava isso dentro de mim. Aham. Então, comecei a atuar como assistente social. E aí, tive um filho, tive meu segundo filho. Após o meu casamento, um mês após o meu casamento, minha mãe morreu nos meus braços, a caminho da UTI. Então, eu senti que eu precisava de um processo também de ressignificação dos meus processos pessoais. Com certeza. Para que eu Que é triste. para que eu pudesse realmente Passar também, começar né? no processo da terapia. Então, eu fiz uma especialização em Direito, porque eu senti que era mais tranquila, né? Num processo, eu também tinha vontade, como eu já trabalhava nesse lugar, de defender os direitos sociais. E aí, chegou um momento que eu me senti pronta, preparada e madura. Eu falei, agora é a hora de eu realmente me especializar em terapia familiar sistêmica. Até porque a gente vê tantos casais hoje, né? Em Muito, processos de querida. separação. Muito, muito. O que mais tem hoje é uma descompensação muito grande. Eu sou separada 2 vezes, então eu posso falar também com um pouquinho de cátedra. E assim, e não só eu, mas como o mundo hoje está. Eu acho que hoje, não sei, eu ainda peguei uma geração mais antiga, né? Que eu sou mais velha. E que a gente tinha esse respeito de uma valorização mesmo familiar. Sim. Por exemplo, eu sempre fui muito família. Né? Eu vim de uma família onde, de uma geração, inclusive, de uma família que a gente tinha que se casar para ficar. Não era casar para separar. Né? Jamais. Se deu, se não deu, desce. Porque hoje em dia está muito assim, muito descartável. Eu sinto que a relação hoje está muito assim, cada vez mais. A geração atual, cada vez mais, a evolução de cada geração, você vai vendo que é um egoísmo, é um egocentrismo, não sei, muita individualidade diante de uma relação, né? E eu não sei, eu acredito que uma relação saudável é você também doar, porque ninguém é perfeito, né, Simone? Sim. Você vem de uma criação, o teu marido vem de outra, quer dizer, você tem que existir muito amor. E eu acho que hoje tem muito desamor, muito rápido, não sei. Precisa de um amadurecimento emocional, né, nas pessoas Muito. de hoje. Então, tá tudo muito descartável, Muito. tá tudo muito rápido, né? E a gente precisa começar a olhar realmente para a importância da família e lutar pela nossa família. Sim. Então, quando eu quis fazer a minha formação, era para poder ajudar casais, ajudar famílias. Então, hoje eu atuo como terapeuta de mulheres, mentora de mulheres. Hoje eu tenho 3 mentorias. E realmente esse processo de olhar para mulheres chega desse lugar da gente poder fortalecer o feminino. Sim. Fortalecer essa mulher para que ela olhe para ela a partir de todos esses papéis. Então, para além de quem eu sou profissionalmente, no meu papel de mãe, de esposa, quem eu sou. Então, aqui a gente precisa resgatar, se fortalecer. Né? Fortalecer nossa autoestima, nossa autoconfiança, esse empoderamento que hoje é muito falado, mas o empoderamento feminino vem desse lugar da gente fortalecer o nosso interno e que a gente tenha esse tempo de cuidar de si, né? Então, como terapeuta de mulheres, eu sempre trago muito esse lugar para todas as minhas pacientes, para as mentoradas, a importância da gente ter esse momento, né? Sim, e você também faz de casal. Sim. Tanto individual, mulher, como também casais. Isso, que estão em crise, de repente. Sim. Inclusive, até estou com um projeto agora rodando para atendimento de casal. São 6 meses de acompanhamento. Olha que legal. Para atendimento de casal, porque a gente faz quinzenalmente. Então, numa semana a gente atende o casal, na outra ele tem uma tarefa para fazer. Porque cada encontro a gente passa uma tarefa para que esse casal possa fazer na próxima semana. E é um tempo de respiro, né? Então, Sim. assim, porque para além daquele tempo que nós estamos numa sessão terapêutica, aquilo vai
ressignificando muitas questões daquela pessoa, né, ao longo da semana. Então, às vezes, um insight que a pessoa tem, uma mudança comportamental, algo que acontece a partir daquele encontro terapêutico, a pessoa fala, nossa, eu comecei a fazer isso, né? Então, que eu vem nem para uma pensava, sessão... que eu nem pensei que eu fosse desenvolver isso, né? Que eu fosse lembrar de fazer tal coisa. Agora, me fala uma coisa. Quando você fala, né, em terapeuta familiar, mas no sentido de... como é que fala quando a gente fala familiar? Sistêmica. Familiar sistêmico. Acontece de muitas vezes a mulher querer e o homem não querer, e depois no meio do caminho você conseguir fazer essa junção, porque os dois têm que querer, né? Quando a gente fala em familiar, né, é você trabalhar também os seus antepassados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é familiar, como é que é? Familiar sistêmica. Tá. Como é que funciona esse método, vai? Eu falo que na terapia familiar sistêmica eu ajudo as mulheres a curarem o seu passado, compreenderem o seu presente para que elas possam transformar o seu futuro. E dentro desse processo da gente curar o nosso passado, inclusive quando eu fui querer ser terapeuta, eu fui estudar sobre todas as abordagens, mesmo que eu tinha decidido. Mas mesmo assim depois, antes de começar, eu estudei sobre tudo que existia e realmente para mim era a abordagem que fazia muito sentido. Porque a gente olha para o nosso passado, a gente olha para o nosso presente, a gente olha para o nosso futuro, né? Porque às vezes a gente foca no futuro, ou no passado, ou no presente. E quando a gente está num processo só do passado, a gente entra muitas vezes num quadro depressivo. Quando eu olho só para o futuro, talvez eu esteja num quadro de ansiedade. Sim. E quando eu vivo o presente, realmente é quando eu aproveito a vida. Mas nós precisamos olhar para esses 3 lugares, né? Para passado, presente e futuro. Mas a gente, dentro do processo, olhando para o passado, a gente ajuda as pessoas a curarem as suas crenças limitantes. Então, nos meus processos, tanto de mentoria quanto da terapia, a gente faz todo um processo de olhar para a ancestralidade dessa pessoa, né? Então, essa mulher, eu olho como que foi essa avó, como que foi a história da mãe dela. Então, muitas mulheres, às vezes, não conversam mais com a sua mãe, né? Não conversam com a família de origem. E quando a gente vai ressignificar, quando num processo terapêutico eu trago para essa mulher, você conhece a história da sua mãe? E essa mulher vai, dentro de uma tarefa, olhar, perguntar para essa mãe se essa mãe ainda está viva, como que foi a infância da mãe. Quando ela volta, ela fala, Simone, eu passei a admirar a minha mãe, eu passei a reconhecer tudo que ela fez por mim, porque nós só damos o que nós temos. Então, muitas vezes, muitas mulheres não se sentem amadas, porque às vezes a sua mãe também não foi amada. Claro, então é difícil a gente, né, dar amor quando a gente não teve amor. Sim. E aqui a gente, dentro da terapia, a gente vai às vezes para o extremo. Uma mulher que talvez não se sentiu amada pela sua mãe, dá amor em excesso também para os filhos e sufoca e sobrecarrega e superprotege. Isso pode acontecer, né? Sim, então a gente vai às vezes para o extremo, né? A gente sai de um lugar e a gente quer ir para o outro. Então, às vezes, dentro de uma educação que foi muito permissiva, essa mãe vai para uma educação muito rígida com os filhos. Uma mãe que teve uma educação rígida vai para a permissividade. Entendi. E a gente tem que caminhar aqui para o meio, né? E é gozado que você está falando, mas eu estou mentalizando, estou viajando com você. O que eu acho gozado também, às vezes você vê muito, eu como consultora de moda, cheguei a pegar muito caso assim. Vamos supor, chega uma mãe para vestir uma filha de 15 anos. Tem a festa de 15 anos. Então eu fui atrás de ver a roupa da mãe, a roupa da menina, nanana. E você percebia, já aconteceu isso comigo, de eu ver clientes que a mãe estava vivenciando como se ela estivesse fazendo seus 15 anos, que não teve lá atrás. Sim. Que não teve a oportunidade de ter os 15 anos dela. Então, ela quis transportar para a filha realmente a festa que realmente a mãe, ela gostaria de ter, entendeu? Sim. E não respeitando, de repente, o que a filha literalmente quer. Porque a filha não tem nada, ela não tem o direito de tirar o sonho da filha. A filha não tem nada a ver com isso, do que se ela teve festa, se não teve festa, como é que foi a festa, se é que teve, né? Então, é muito interessante esse lance que você fala, quando a gente fala dos antepassados, e a gente respeitar e também saber o tal do perdoar, né? Eu fui messiânica por 16 anos, eu sou católica por natureza, sou até hoje, sou muito devota à Nossa Senhora, mas assim, eu sou muito de várias crenças, eu acredito em muitas crenças que eu respeito e que eu realmente louvo mesmo, sabe? Porque eu fui messiânica há 16 anos e foi lá que eu fui aprender o tal do perdão, a você cultuar os antepassados. Sim. A importância que a gente não dá esse valor exato, né? A gente passa como se a vida da gente fosse só o pai, a mãe de agora, o avô, a avó, acabou. Mas e quem foram eles, né?
os nossos antepassados. E É lindo, muito né? importante. É Conhecer lindo. essa história, porque quando a gente conhece a nossa história, tem até algumas vivências que eu faço, né, com as mulheres. Eu tenho hoje um encontro chamado Líder de Si, que inclusive vai acontecer dia 8 de novembro. Ah, é bom você falar. Para mulheres. E nesse processo a gente olha para muitas questões. Mas eu faço rodas de conversa também. Essa começa dia 11 de agosto. Como é que é a roda de conversa? Explica. Roda de conversa, eu comecei... Junta quantas mulheres, por exemplo? Essa é online. Ah, né? isso Então que eu ia perguntar. Você faz também, tudo que você faz também é online ou presencial? Ou só é online? Os atendimentos hoje, as mentorias, elas são online. Tá. Atendimento terapêutico online, porque quando eu quis, era para viabilizar realmente, para que a gente pudesse facilitar. Facilitar a vida das pessoas. As mentorias são online, as rodas de conversa são online. E de troca, e de casais também, tipo... Atendimento troca de casal online. Também é online. Sim, sim. Os dois juntos, ou cada um num canto? Os dois juntos, Tá. podem estar os dois na mesma sessão, né? É o recomendado, mas pode ser que uma sessão, especificamente, um possa estar num lugar, um outro no outro. E também acontece. Aí também pode acontecer, Tá. né? Mas geralmente é junto, para que Sim. a gente possa ter a percepção terapêutica, né? Sim, do olhar, Sim. da forma de conduzir com a mão, sei lá, não sei como é que vocês veem. Uhum. Tudo. Por exemplo, quando eles estão, muitas vezes o casal ele chega e ele fica separado. E na quarta sessão ele vai se aproximando. Que interessante. Às vezes chega na quarta sessão eles estão de mão dadas. Né? Então E é já muito bonito a gente ver o aconteceu processo. de você ver que não deu certo? Já aconteceu de não ter dado certo? Tipo, não deu certo. Tentaram e foi cada um pro seu quadrado e cada um se separou. Acontece, né? E o casal muitas vezes ele chega, até um dos mitos é a terapia de casal é só para quando não tem mais o que ser feito, Entendi, né? foi o que não deveria, né? É. Deveria vir antes, né, eu Sim. acho. E até, às vezes, o processo, né? Tipo, tem pessoas que ainda têm crenças limitantes sobre dinheiro, né? E sobre o processo terapêutico. Então, nossa, mas eu vou investir num processo terapêutico, né? Às vezes eu até brinco, às vezes é mais barato um processo terapêutico do que uma separação. É verdade. Né? Além de todas as outras questões que chegam Sim, por trás. sim. Mas o casal, a gente vai olhando para muitas questões, né? Então, realmente, tem alguns que quando a separação ela vai acontecer, ela acontece de uma forma saudável. Porque às vezes tem pessoas que se separam, estão no seu 5º casamento, mas até falam, né? A gente escuta, mas eu só atraio o mesmo perfil de pessoa. E como atrai mesmo, né? E a gente fala, por que essa Que atrai. atração, né? O que no outro, qual a questão que o outro talvez esteja me trazendo que seja minha, que eu preciso olhar para mim. Então aqui a gente fala muito sobre a questão da autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Sobre a vida. Porque às vezes a gente quer culpabilizar o outro. Olha, mas esse perfil de pessoa, mas e a minha responsabilidade? O que eu preciso curar em mim para que eu me abra para um relacionamento saudável? Né? Então, todo mundo aqui tem questões, Porque né? é fácil jogar a culpa no outro, Sim. né? Geralmente a gente joga a culpa no outro. É porque eu fui... Sempre eu sou boa e o cara que não presta. E muitas vezes existem dos dois lados. A moeda tem os dois lados, né? E essas imperfeições, né? Sim. Porque às vezes a gente quer essa perfeição, e eu sempre falo, né? Qual defeito numa pessoa que você consegue lidar? E antes de casar, veja bem quais são os defeitos dessa pessoa. É verdade, só vai piorar, porque né? ninguém é perfeito. Porque às vezes Eu as falo. pessoas, Sibeli, ela tem esse lugar, ela casa com alguém, ela conheceu um ser humano e ela quer transformar essa pessoa, ela quer ficar mudando. Entendi. Ela quer que a pessoa seja Ela fica quem naquela ela expectativa. É que nem, por exemplo, já aconteceu também de um caso que eu conheço, de muitos anos, dela ficou 10 anos namorando e na expectativa de ser mãe. E ele tinha deixado bem claro que não queria ser pai. Sim, Então, assim, tem que prestar muita atenção. Ninguém muda ninguém. sim. Você não acha? A gente muda a gente, É, né? mas você querer mudar o outro... Não, isso é uma ilusão, né? É uma Porque ilusão, esse é o lugar- gente. E aconteceu que ela casou, não teve filhos e teve que aceitar. Porque ela gostava dele e ficou com ele. Mas você concorda? Não dá pra você querer mudar. Eu vou fazer do jeitinho, eu vou fazer do meu jeitinho. Esse jeitinho, querida, não vai. Eu também acho que não vai mudar. Nesse lugar, qual que é a expectativa que eu tenho sobre o meu parceiro e quem é o meu parceiro? Sim. E eu preciso trabalhar com quem a pessoa é. Claro. Então, quem ele está se mostrando hoje? Aham. É Vai essa me agradar? pessoa, né? Aham. Porque daqui 20 anos, nesse casamento, ambos serão pessoas diferentes. Sim. Mas pelas questões que a vida vai trazendo. Claro. Mas não porque o outro queria que eu mudasse. Sim. Né? Então, é muito importante que eu olho qual é o perfil que para mim faz sentido, quais são os defeitos que eu não tolero numa pessoa, o que eu dou conta de lidar, Sim. quais são os meus próprios defeitos, o que eu preciso curar em mim e o que eu posso olhar no outro. Mas é a questão da autorresponsabilidade, né? E no Sim. processo, ambos precisam se permitir vivenciar Lógico. essa transformação terapêutica. E né? isso leva quanto tempo, filha de Deus?
Dentro desse processo, por exemplo, desse projeto que hoje eu estou tocando, é um projeto que a gente chama Incoterapia. Então, esse especificamente são 2 terapeutas. Então, a gente é 2 terapeutas olhando para aquele casal. A gente está com uma vaga aberta, porque são 6 meses de acompanhamento 6 olhando. meses. Porque é a quinzenal. Né? Tá. Então, assim, são por isso que 12 são... sessões. E por a que gente dá não uma sessão semanal? bônus. E por que não semanal? Porque numa sessão a gente faz essa tarefa Entendi, que eu comentei. que é melhor esperar, né? para poder ir melhorando. E é um processo. Então, dentro do processo terapêutico no individual, a sessão ela é semanal. Né? E é até recomendado uma pessoa só. Dentro de um processo de casal, é claro que a gente vai avaliar. Então, se chegar um casal, dependendo da situação, eu vou fazer sessões semanais. Entendi. Né? Então, tem uma análise terapêutica para realmente eu ver o que faz sentido para aquele casal. Sim. Dentro de um processo mais normalizado, a gente faria sessões quinzenais para ter esse tempo desse casal ir lidando com o processo de forma gradual. Entendi. Né? Então, para esse inconsciente ir reverberando e mudando algumas programações mentais para que a gente possa realmente ir colhendo o fruto do processo. Simone, eu acho que deve ser tão gratificante quando um casal que vai cada um num canto, aqueles bicos, né, os dois, e querendo um matar o outro, e de repente vai chegando num, sabe aquele ponto que você falou, que você vai vendo o acolhimento, o aconchego, né, o amor sendo resgatado, a junção mesmo de pensamento, de raciocínio, de mudança mesmo interna, deve ser maravilhoso, né? Até para o casal também deve ser muito bacana deles saberem assim, poxa, que bom que a gente não jogou pro ar, né? Pro alto o nosso casamento. Muito interessante. O que eu ia te perguntar sobre o perdão, né? O perdão é isso. Só me responde se realmente tem sentido o que eu vou falar. O perdão, ele só é tido como, tipo, eu perdoei, vamos supor, um exemplo. Perdoei a minha mãe, um exemplo. Quando você perdoa alguém, é quando você fala dessa situação sem chorar? É isso? São muitos processos, né? Num processo terapêutico... Quando você aceitou de verdade aquela coisa do perdão, né? Porque você falar de boca para fora, eu te perdoo, é uma coisa. Agora, você chorar muitas vezes por questão daquela história, e ficar sempre remoendo, isso não seria um perdão. Porque o perdão, você não precisa estar convivendo com a pessoa, né? O perdão, você perdoa a pessoa e bola para frente e segue sua vida. Sim. Mas é mais ou menos isso ou não? Então, dentro das sessões terapêuticas, são um processo para que as pessoas possam perdoar e querer falar. Teve uma paciente que eu atendi, para você ter uma ideia, foram quase 2 anos, e no começo ela trouxe a queixa sobre a mãe, mas ela foi perdoando diversas outras pessoas da família, legal. Até que ela se sentisse pronta para olhar para a mãe dela realmente, porque mãe é uma relação muito profunda, é o nosso primeiro amor, né? Então, a gente precisa, às vezes, lidar com muitas questões para que a gente possa realmente perdoar a nossa mãe, mas a gente tem dentro do processo terapêutico, eu faço um processo de enfrentamento emocional. Então, eu preparo essa mulher, se essa mãe dela for viva, ela vai fazer um enfrentamento emocional presencial ou à distância. Sim. E às vezes a gente faz quando essa mãe já morreu através de cartas, através de outras ferramentas do perdão. Tá. Eu gostaria, assim, que você pudesse mostrar rapidamente os livros também, que você pudesse voltar, porque eu amei. E é muita explicação, é muita coisa, é muito profundo, é uma delícia. Olha, 2 horas hoje de podcast aí pra gente poder falar mais. É verdade. Esse livro aqui, eu sou uma das coautoras. Nós somos em 6 mulheres que escreveram 6 caminhos e um propósito, desafiando o empreendedorismo. Então, aqui a gente fala tudo sobre como que a gente começou a empreender, por quê e quais ferramentas que a gente quer compartilhar com as pessoas. Sim. Então, são 6 coautoras, um livro incrível, 6 caminhos e um propósito. O meu Instagram é Simone de Fátima Terapeuta. Quem quiser, inclusive, adquirir, me acompanha, me chama no direct. Simone de Fátima Terapeuta. E esse aqui, Entre Laudos e Afetos, o cotidiano invisível das mães atípicas. Como eu trabalho há muitos anos também com mães atípicas, esse aqui eu organizei. Então, nesse livro, eu convidei 7 mães atípicas. Legal. A minha linha de raciocínio, quando eu quis organizar esse livro, foi falar sobre o processo de envelhecimento, de empregabilidade, sexualidade, alfabetização, estimulação precoce, gestação de crianças, pessoas com alguma deficiência intelectual. Legal. Então, aqui a gente tem autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual. São mães de idades diversas, com profissões diversas, com filhos com alguns diagnósticos diversos e falar de idades da vida diferente. Para que uma mãe que esteja chegando no mundo atípico, ela possa entender sobre o envelhecimento e se preparar. Não é para sofrer, mas é para lidar no processo.
Bem, então é o seguinte, nós vamos voltar com ela aqui uma próxima vez, com toda certeza. Vamos brindar aqui a nossa vida, o nosso sucesso. Gente, até amanhã, se Deus quiser, com muito mais Em Casa com Espelho Atala. Beijos!